E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, gostaria de pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo posições acionárias de famosos fundos de investimento. E nesse vídeo eu resolvi trazer o Suno Small Caps Master Fundo de Investimento em Ações, com as posições em Small Caps do fundo da Suno, de Thiago Reis. Infelizmente, o último mês que a gente tem acesso é apenas no mês de dezembro de 2024. Eu sei que parece um tanto quanto distante, mas é o mês mais perto que a CVM nos disponibiliza esses dados. Mas como dificilmente esses fundos da Suno alteram muito as suas posições acionárias, certamente elas não alteraram tanto assim. Deve ter tido alguma alterada ao longo do tempo, mas não deve ter sido muito agressiva essa modificação. Lembrando que nesse fundo são apenas small caps. Para quem não conhece, small caps são ações de empresas com menor valor de mercado na bolsa de valores. Geralmente são empresas em estágio inicial de desenvolvimento e com excelente potencial de crescimento caso as coisas ocorram bem, mas também com mais risco de volatilidade caso as coisas não andem para o lado certo. Lembrando também que nenhuma ação nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda. É apenas um vídeo de interesse informativo para todos vocês. Ao todo, o fundo tem mais ou menos 23 nomes. Eu não vou citar todos, vou citar apenas as 10 maiores participações. A última posição está na Multilaser, depois tem a Simpar, a Wiz, o Banco Banrisul, a Exetec, a Automob Participações, Banco ABC, Kepler Weber, Tupi, Blau Farmacêutica, Alus, Trisul e Cambuci. Agora sim eu vou chegar na 10ª posição, que está na Panvel Admed SA, distribuidora de medicamentos, onde no mês de dezembro não foi realizada nenhuma movimentação. A Suno tinha investido aproximadamente R$63 mil nesta empresa, 2,31% deste fundo de investimento. A Admed SA, distribuidora de medicamentos, comercializa medicamentos, perfumarias, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos e dermocosméticos no Brasil. A empresa atua no segmento de varejo e também de atacado. A empresa, segundo o site Investing Pro, tem um upside interessante de mais de 31%, com um preço-alvo de R$ 12,31, sendo que hoje a empresa negocia apenas R$ 9,34 por ação. E a empresa, nos últimos 10 anos, acumula uma valorização de 66,85%. Ela já teve um preço muito mais interessante, muito mais alto em 2020, pouco tempo atrás, na casa dos R$ 26,65 por ação. De lá para cá ela caiu bastante. Atualmente, o seu yield, o seu retorno com dividendos, está na casa dos 3,7%. A relação PL da empresa está na casa das 14,3 vezes. A receita passou dos 4,9 bilhões, beirando os 5 bilhões de reais. E o lucro líquido acumulado da companhia está na casa dos 97 milhões de reais. E a próxima empresa da nossa lista é a Track and Field, a TFCO 4, uma ação que pouquíssimas pessoas falam na Bolsa de Valores, mas que está tendo um bom desempenho. A Track and Field Company é uma varejista de produtos esportivos com sede no Brasil. As coleções da companhia são voltadas para mulheres, homens e crianças e contam com roupas esportivas, lifestyle, moda e praia, calçados e diversos acessórios. Hoje a empresa está recomprando muitas ações de maneira extremamente agressiva. Tem margens de lucro bruto impressionantemente altas, um fluxo de caixa que podem cobrir facilmente os seus pagamentos e despesas de juros, porém a empresa está sendo negociada em um SPL elevado em relação aos seus resultados no curto prazo, segundo o site Investing Pro. A empresa nos últimos 10 anos tem um desempenho de mais de 70%. Ela meio que andou de lado desde que abriu capital no ano de 2020. Então ela não tem nem 10 anos de distância, apenas o site coloca 10 anos aqui, mas na verdade ela abriu capital em 2020.
Olhando seu retorno com dividendos, atualmente o seu yield está na casa dos 1,5%, é baixo, mas pelo menos é positivo, o que demonstra que ela está tendo resultados. A relação PL da empresa está na casa das 17 vezes, a receita passa dos 880 milhões de reais e o lucro líquido atribuído para a companhia passa dos 100 milhões de reais, números bem interessantes. E se tratando de upside, o upside é altíssimo, segundo o site Investing.pro, com um preço-alvo de mais de R$ 21 por ação, sendo que hoje ela negocia na casa dos R$ 14, um upside que passa dos 45%. O site Investing.pro está sendo uma excelente ferramenta para me ajudar a investir na Bolsa de Valores e trazer também conteúdo para vocês aqui no canal. O site disponibiliza informações muito detalhadas e específicas de todas as ações da Bolsa de Valores brasileira e também nos Estados Unidos. Além de tudo, traz carteiras recomendadas com desempenhos excelentes no longo prazo e que evitam problemas muito graves para você que não tem muito tempo para acompanhar o mercado, ajudando a escolher os momentos de compra e venda. Se você estiver interessado na plataforma, tem o link aqui na descrição do meu vídeo, ou também você pode utilizar o cupom CADORIPRO, que é o cupom aqui do nosso canal. A próxima ação aqui da nossa lista é a SHUL4, que é a Schulz SA, onde eles têm mais ou menos R$ 91 mil investidos nessa empresa. Naquele mês equivalia a 3,33% da carteira da Suno Small Caps. A Schulz SA é uma empresa brasileira que atua na produção de máquinas e equipamentos industriais. A companhia divide o seu negócio em dois segmentos, divisão de compressores e a divisão automotiva. A empresa tem um upside altíssimo, segundo o site, de mais de 48% na sua cotação, com um preço-alvo de R$ 7,69, sendo que hoje ela negocia apenas R$ 5,19 por ação. A empresa possui muito mais caixa do que dívidas no seu balanço, é negociada a um múltiplo de lucro extremamente baixo e a ação geralmente é negociada com baixíssima volatilidade de preços, assustando muito pouco os investidores. Porém, ela também é negociada com índice PL elevado, se a gente considerar os seus resultados, pelo menos se tratando do curto prazo. Próxima Small Cap é a TETEM3, que é 3tentos Agroindustrial. Saiu mais ou menos 1.000 ações da companhia no mês de dezembro. Eles ficaram com R$ 129 mil investidos na empresa e 4,70% da carteira Suno Small Caps. E para quem não conhece, a 3tentos Agroindustrial é uma empresa brasileira do setor do agronegócio que oferece um ecossistema vertical e integrado. A companhia fornece os produtos e soluções para pequenos e médios produtores rurais que produzem em áreas de até 500 hectares. Hoje o potencial, segundo o site Investing.pro, está na casa dos 43% de alta, com um preço-alvo de R$ 20,18 por ação, sendo que hoje ela negocia apenas R$ 14,05 por ação. A empresa, desde que abriu capital em 2021, acumula uma valorização na casa dos 28%. Parece uma valorização muito medíocre, mas em comparação com as outras ações que abriram capital, que despencaram umas até 70%, 80%, até que é um desempenho muito bom se comparado com a maioria das ações que abriram capital recentemente. A empresa tem um retorno de dividendo baixo de apenas 1%, mas pelo menos é positivo, uma relação PL na casa das 8 vezes, uma receita que passa dos 13 bilhões de reais e um lucro líquido acumulado no período que passa dos 700 milhões de reais para a empresa. Próxima posição do fundo está na RECV3, que é a Petro Recôncavo. Não foi realizada nenhuma movimentação nesse mês. Eles tinham R$ 136 mil investidos na empresa, que equivaliam a aproximadamente 4,96% do portfólio. A Petro Recôncavo SA atua na exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A empresa foi fundada no ano de 1999 e está sediada na Mata de São João, no Brasil. Ela levou dividendos por 3 anos consecutivos, paga bons dividendos para os acionistas, os ativos líquidos superam as obrigações da empresa e ela opera com um nível moderado de dívida. Então, a gente vê que a maioria dos pontos são positivos com relação à empresa. Se tratando do upside potencial da empresa, segundo o site Investing.pro, ela tem um alvo de R$ 20 por ação aproximadamente. Hoje ela negocia R$ 14,47 por ação. Isso equivale a mais ou menos 38% de valorização entre o preço atual e o preço-alvo da empresa.
E a quinta participação de maior relevância está na Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, a Vamo 3, uma posição frequente na maioria dos fundos de investimento que a gente analisa. Entrou mais de 4,6 mil ações neste mês, mais de 178 mil reais investidos naquele mês nessa empresa e 6,48% da carteira somente na Vamos. A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, juntamente com as suas subsidiárias, atua na locação, revenda e venda de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores upsides do Investing Pro, com mais de 66% de alta potencial e um preço-alvo de R$ 6,53 por ação, sendo que hoje negocia apenas R$ 3,91, muito perto das suas mínimas históricas. A empresa tem uma gerência recomprando ações de maneira extremamente agressiva, que é um ponto muito positivo, tem margens de lucro impressionantemente altas, porém, os dois pontos negativos são que ela opera com uma carga de dívida muito elevada e isso faz com que ela queime muito caixa de maneira rápida e acelerada. Infelizmente, acompanhando a cotação da empresa, a gente vê que tem uma desvalorização de quase 40% desde a abertura de capital no ano de 2021. Ela iniciou a 6 e pouquinho, subiu até um preço de R$ 15 por ação e hoje negocia apenas a R$ 3,90, sempre oscilando nesses preços. Uma super desvalorização de 2021 para cá. Porém, atualmente, ela ainda continua dando lucro. Tem um yield de mais de 6%, relação PL na casa dos 6 vezes, receita de quase 5 bilhões de reais e um lucro líquido atribuído nesse período na casa dos 305 milhões de reais. Próxima posição está numa ação bem fora do radar, que é a Unifique Telecomunicações, a FIC3, onde entrou 4,3 mil ações, 224 mil reais é o valor acumulado que ficou investido nessa empresa em dezembro, 8,17% da carteira da Suno só na Unifique. A Unifique Telecomunicações S.A. presta serviços de telecomunicação no Brasil, oferecendo equipamentos e serviços de telefonia fixa, armazenamento de dados, hospedagem de dados, internet e TV por assinatura. A empresa tem um upside de 30%, o preço-alvo é R$ 4,86 por ação e hoje ela negocia apenas a R$ 3,73 por ação, uma distância interessante entre o preço atual e o preço-alvo. A empresa, infelizmente, acumula uma desvalorização desde 2021 que supera os 50%, é um daqueles IPOs que se deram muito mal. A empresa tem um retorno de dividendo positivo, apesar de tudo, de mais de 11%, uma relação PL de 7 vezes atualmente, receita de mais de 1 bilhão e lucro líquido no período passando dos 100 milhões de reais. Terceira posição de maior relevância está na Vivara Participações S.A., Viva 3, onde entrou mais ou menos 300 ações, ficou em 267 mil reais investidos naquele mês, 9,74% da carteira somente na Viva 3. Outra ferramenta interessante aqui do Investing Pro é o explorador de dados, onde tem dados sobre qualquer critério que você possa imaginar. Vamos analisar aqui, por exemplo, o rendimento de recompra, um exemplo. O site Investing Pro disponibiliza até um gráfico, a gente pode ver aqui no caso da Vivara, que a gente consegue analisar o rendimento que essas recompras que a empresa fez retornaram para o acionista. A seguinte seção resume os insights sobre os rendimentos de recompra da Vivara Participações. Ou seja, é só um exemplo da complexidade dos dados que o Investing Pro pode trazer para vocês. Fora esses dados, tem centenas de outros dados extremamente precisos e detalhados que dificilmente você vai encontrar em outro site. E se você estiver interessado, como eu falei, o link está na descrição. Com essa ação, vamos tentar trazer dados um pouco mais diferentes do que vocês estão acostumados, dados um pouco mais detalhados. Entrando no campo explorador de dados, onde eu tenho acesso a informações precisas, onde eu tenho acesso a informações detalhadas sobre qualquer assunto da empresa, vamos na aba Margem de Lucro Operacional para ver qual a margem operacional da empresa. Entrando nesse campo, a gente consegue ver um resumo dos insights sobre a margem de lucro operacional da Vivara Participações. A gente vê que tem desde o ano de 2016 aproximadamente,
e todos os anos a gente consegue analisar muito bem. Olhando no gráfico, a gente percebe que a gente consegue analisar desde 2006 a margem de lucro operacional da empresa, então é um dado excelente. A gente vê que o mais recente, que é o ano de 2024, foi na casa dos 27% de margem de lucro operacional. Passando para a segunda maior participação do fundo, nós temos a Soja 3, que é a Boa Safra Sementes, onde saiu mais ou menos 2.000 ações nesse mês da empresa, mais de R$400 mil investidos naquele mês e 14,98% da carteira somente em Soja 3. Assim como fizemos com a Vivara, vamos usar também na Soja 3 a aba Explorador de Dados e sortear algum dos dados. Vamos sortear o dado dívida líquida com relação ao capital total da empresa, para a gente entender como está a alavancagem da Soja 3. Olhando aqui, o site Investing Pro dá os dados desde 2020. A gente vê que em 2020 era uma relação de 54%, baixou para menos 6% em 21%, 4% em 22%, menos 2,5% em 23% e menos 3,9% em 24%. A gente vê que teve alterações significativas de lá para cá. E a maior posição de todas da Suno Small Caps está na Unip 6, que é a Unipar Carbuclora, onde saiu mais ou menos 1.000 ações e ficaram com R$554 mil de valor acumulado no mês de dezembro. Mais de 20% só nela, 20,17% do portfólio. Vamos utilizar outra informação do explorador de dados mais detalhada com relação à ação da Unipar Carbucloro. Vamos ir para o lucro dos proprietários para ver como foi no caso desta empresa. A gente percebe que o lucro dos proprietários nos últimos 12 meses da Unipar Carbucloro é de mais de R$870 milhões. A gente vê que em 2016 foram de 300 milhões, em 2017 na casa dos 200 milhões, 2018 foi na casa dos 400 milhões, 2019 na casa dos 200 milhões, 2020 na casa dos 569 milhões e o recorde foi em 2021, na casa dos 2,1 bilhões de resultado para os proprietários da Unipar Carbucloro. Depois em 22, 500 milhões, depois em 23 mais de 1 bilhão e agora em 2024 na faixa dos 186 milhões. Muito interessante esses dados precisos e detalhados que a Investing Pro traz para a gente. Lembrando que utilizando o cupom do canal Cadore Pro você terá descontos na plataforma. Enfim pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.